Beleza? Então, bloco passado a gente já começou com essa figurinha aqui para vocês. Eu devo lembrá-los, meus caros colegas, que o princípio da sustentabilidade ele é um princípio aberto, ele comporta muitas interpretações e pela sua própria natureza ele não comporta respostas fechadas, soluções pré-fabricadas. Nós precisamos sempre interpretá-lo no caso concreto, procurar as melhores soluções. Mas eu achei muito interessante a metáfora de que imagine, portanto, que essa sustentabilidade é um quadro, onde nós temos a possibilidade da existência de vários pontos, mas esses pontos todos eles devem estar dentro de uma mesma moldura. E que moldura seria essa, professor? Nas palavras do professor Canotilho, nós temos pelo menos 4 princípios estruturantes, 4 situações básicas, as quais eles vão chamar ele, professor Canotilho, de imperativos categóricos. Então, são ordens a partir das quais, se nós fugirmos delas, nós não estaremos falando de sustentabilidade. A gente pode estar falando de qualquer outra coisa, algo parecido ou completamente contrário, mas não seria sustentabilidade. A moldura fica até bem interessante, já que a maioria dos quadros que nós temos é nesse formato retangular, com 4 lados nós temos 4 molduras para definir o que é ou não sustentável. Segundo ele, a primeira coisa é: nós não podemos viver às custas da natureza. Eu brinquei com vocês fazendo uma metáfora da Mega Sena, né? O sujeito foi lá, ganhou na Mega Sena, ele pode fazer 2 escolhas. Ele pode gastar o que ele ganhou e fatalmente mais cedo ou mais tarde ele já não terá mais o prêmio, ou ele pode gastar aquilo que ele vai ter de rendimentos do capital que ele ganhou. Ok, seria algo bem parecido com a nossa relação com o meio ambiente. Nós podemos escolher gastar o capital que nos foi dado, os recursos ambientais que existem hoje na natureza, ou nós podemos escolher viver dos rendimentos. E aí, vivendo dos rendimentos, nós não estaremos esgotando os recursos, essencialmente aqueles renováveis. Beleza, a gente precisa dar um tempo para a natureza se recuperar. Cuidado, pessoal, não significa que a gente está abrindo mão de usar matéria-prima e que nós vamos abdicar do nosso direito a desenvolvimento. Muita gente que quer abdicar até do nosso direito à vida no intuito de proteger a natureza. Não é isso que o imperativo categórico do professor Canotilho quer dizer. A gente não pode interpretar nenhum desses 4 imperativos de uma maneira radical. Nós temos que interpretar com bastante calma. Professor, e o que seria isso? Olha, o que eu já tirei de recursos não renováveis dá para eu reciclar, dá para reusar, eu preciso repensar os meus padrões de consumo, o que efetivamente está me trazendo uma melhor qualidade de vida, o que efetivamente eu estou comprando só porque eu fui influenciado. Então, a gente precisa entender que eu não preciso tirar tanta coisa da natureza. Existem espaços que nós já realmente deterioramos. Então, vamos utilizar os espaços que já foram degradados, vamos recuperar os ambientes que nós mesmos degradamos, no lugar de ficar cada vez mais retirando os espaços ainda hoje reservados à natureza, pressionando cada vez mais a natureza pela retirada de matéria-prima. Vamos permitir que, mesmo que nós precisamos retirar, por exemplo, precisamos de madeira para os nossos móveis, para a nossa construção civil, precisamos de madeira muitas vezes, inclusive, como fonte energética, como lenha ou carvão, mas por que eu preciso tirar de uma mata onde ainda tem natureza? Onde ainda tem aqueles ecossistemas naturais? Por que eu não posso replantar de onde eu já desmatei? Inclusive, algumas espécies que são até economicamente muito mais eficientes. Então, seria interessante a gente agir de uma maneira de administrar aquilo que a gente já retirou da natureza e permitir que aquilo que a gente ainda precisa retirar, que essa natureza consiga se recuperar. Além do mais, pessoal, o segundo imperativo do professor Canotilho é não viver às custas dos outros seres humanos. Ah, professor, você está negando o capitalismo.
Não, pessoal, não estou negando o capitalismo. De novo, eu não posso fazer nenhum tipo de interpretação e radical desses imperativos. Quando ele fala isso, ele vai lembrar o seguinte: infelizmente ainda é muito comum que o ser humano, ele, no intuito de maximizar os seus lucros, ele retire de outros seres humanos não só a chamada mais-valia, mas a sua própria dignidade, o seu próprio direito à subsistência. Só que isso não é nada racional, isso não é nada lógico. A quebra da Bolsa de Nova York em 29 mostra exatamente isso. A gente tinha um abismo tão grande entre os mais ricos e os mais pobres, que os mais pobres não podiam mais consumir nada, e os mais ricos, que estavam tão ricos e dominavam praticamente todo o capital do mundo, não tinham mais para quem vender. E aquele dinheiro que eles tinham ganho especulando, sem um lastro, muito maior, ou mesmo que tendo um lastro de produção, não conseguia mais ser vendido, estava estragando no estoque. Esses ricos também ficaram pobres. Então, não adianta de nada a gente ter essa concentração de riqueza que retire dos outros seres humanos a sua capacidade de sobrevivência, e não só de sobrevivência, mas de ter uma vida digna. Então, é necessário que todos os seres humanos tenham acesso minimamente àquilo que é essencial à sua dignidade, ok? Não se fala em que todos serão ricos, mas que pelo menos todos tenham acesso aos recursos para uma vida digna, uma vida com saúde. Tudo bem? Além do mais, não viver às custas de outras nações. Então, só a título exemplificativo, a gente pode ver o caso europeu. Aí, 2, 3 anos, se intensificaram os debates sobre uma corrida de imigrantes, principalmente da África e de alguns países do Oriente Médio, em busca de achar essa qualidade de vida na Europa. Mas os europeus começaram a trancar as portas, apesar de uma certa pressão de um ou outro país, mas deu aso principalmente ao crescimento dos chamados movimentos ultranacionalistas, e os nativos desses países, principalmente ali Itália, Espanha, França, começaram a reclamar: olha, se a gente continuar recebendo todo mundo, nosso sistema de saúde já não vai ter mais qualidade para nos atender. Se nós continuarmos recebendo todos os migrantes do mundo, nossas escolas não terão mais a qualidade, nossos filhos não terão a mesma capacidade de desenvolvimento intelectual como nós tivemos. Então, ok, cada país vai defender os seus próprios interesses, mas será que isso já não é um reflexo de todo um conjunto de séculos que a Europa tirou recursos de outros países, e esses países não tiveram como garantir uma qualidade de vida mínima para os seus cidadãos, e hoje estão reclamando de outros países? Então, nós vemos muito ainda discussões sobre as dívidas públicas internacionais, o endividamento com bancos internacionais, o pagamento de juros a investidores, e eu não sou contra. Então, se você se endividou, é necessário que a gente aplique medidas de austeridade na nossa casa e que a gente corra atrás de pagar aquilo que a gente deve. Mas será que em algum momento esses juros não são abusivos? Será que essas medidas, esses investimentos em outros países, no intuito apenas de maximizar lucros, mas de não distribuir com os trabalhadores, de não distribuir com as nações, de pagar menos impostos, de pagar menos direitos trabalhistas, será que isso é justo? Então, inclusive, algumas indústrias nacionais que fecham as portas aqui para maximizar seus lucros, abrindo empresas em outros países. Então, tudo isso precisa ser pensado. Então, o nosso lucro não pode ser mais importante. É claro, ele é importante numa sociedade como a que nós vivemos, mas não pode ser mais importante do que a sobrevivência das pessoas e dos outros países. Isso vai trazer, inclusive, um maior equilíbrio. As pessoas vão continuar querendo morar nos seus próprios países e não migrar numa grande incerteza do que vai encontrar no outro país, em busca ali de trabalho que muitas vezes não encontra no seu próprio país. Além disso, pessoal, não se pode viver às custas das próximas gerações.
Isso vem muito a calhar naquele conceito da Comissão de Brundtland, que o desenvolvimento sustentável seria o que não retira das gerações futuras o seu direito também ao desenvolvimento. Até porque essas gerações futuras sequer estão aqui para se defender. Até onde a gente sabe, não existe uma máquina do tempo que o pessoal está voltando para discutir nas tomadas de decisões atuais, naquilo que vai repercutir negativamente nas suas próprias vidas. Então, é importante que nós tenhamos um cuidado específico, um cuidado especial com essa população tão hipossuficiente que não está aqui para se defender. É necessário que essas futuras gerações elas tenham pelo menos o direito de viver tão bem no futuro quanto nós vivemos hoje. Então, nós não podemos explorar todos os nossos recursos, sejam humanos, sejam naturais, sejam de qualquer outra natureza, de maneira tal a privar muitas vezes nós mesmos de um desenvolvimento, de uma boa qualidade de vida no futuro e também as futuras gerações. Pessoal, eu devo lembrar a vocês que as críticas que ainda hoje se fazem aos paradigmas da sustentabilidade são as mesmas que se fez ao desenvolvimento sustentável, se fizeram ao desenvolvimento sustentável. Muitas delas dizendo que é um conceito que cabe muitas interpretações, é muito aberto, tudo que é muito aberto acaba não dizendo nada. A esquerda pode usar, a direita pode usar e a gente não chega em canto nenhum, a economia fala uma coisa, a assistência social fala outra, o direito fala outra, o marketing fala outra. Pessoal, sim, de fato, essa múltipla interpretação ela enfraquece o argumento, mas é daí tão importante lembrar a vocês esses imperativos categóricos utilizados pelo professor Canutilho. Olha, eu tenho uma pluralidade de interpretações, mas eu tenho um marco limitador. Então, eu não posso ver as custas da natureza, dos outros seres humanos, das outras nações e das próximas gerações. Ok? E mais uma vez, nós não podemos permitir que a sustentabilidade incorra no mesmo erro do desenvolvimento sustentável durante a década de 1990 e a primeira década dos anos 2000, onde ele tentou virar moda e ali na moda ele acabou saindo de moda, perdendo seu uso, perdendo a sua função de existir, perdendo sua credibilidade, principalmente. Além disso, pessoal, o professor Canutilho ele vai fazer uma análise dessa sustentabilidade em dois sentidos, um sentido mais amplo e um sentido mais estrito. Ele inicia a análise pelo sentido mais estrito, que ele vai chamar de sentido ecológico ou visão ecológica, porque foi aí que nasceu os debates sobre a necessidade da dita sustentabilidade. Então ele vai dizer que a sustentabilidade ela inicia junto com a ecologia, com a defesa do meio ambiente, essencialmente com a defesa do meio ambiente natural, mas não só ele. E ele vai dizer que nessa visão estrita nós temos alguns caminhos a serem percorridos. Então, o primeiro deles, na fala do professor Canutilho, é que a taxa de consumo de recursos renováveis não pode ser maior do que a sua taxa de regeneração. Então, preciso usar madeira? Ótimo, por que eu não faço o chamado plano de manejo? De maneira tal que quando eu vou dividir determinada floresta, determinada propriedade, de preferência uma floresta plantada, em vários talhões, e à medida que eu terminar a exploração do último talhão, da última área, a primeira ela já vai estar regenerada, eu já posso retirar mais uma vez os recursos que eu preciso, os recursos madeireiros, a questão das energias, a questão da madeira, como eu já falei para vocês, e tantos outros recursos. Olha, no momento que eu estou expirando oxigênio e agora eu soltei e o ar está carregado de gás carbônico, eu fiz uma degradação do meio ambiente. Agora, eu não vou me privar do meu direito à vida e parar de respirar, não é isso que o direito está pedindo, mas que eu permita que no restante do ambiente eu tenha os seres autótrofos que vão conseguir fazer a conversão desse gás carbônico em oxigênio de volta. E aí eu terei um equilíbrio esse dinâmico. Eu tenho que permitir que esses recursos que nós retiramos ainda hoje do ambiente, eles possam ser renovados. Agora, professor, existem recursos que não são renováveis. Perfeito. Vou encerrando esse bloco aqui, mais uma vez, bebe uma água e volto que eu ainda não terminei nem o slide. Até daqui a pouco.